Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica. E com esse vídeo, nós vamos dar início à discussão da química dos compostos organometálicos, uma química extremamente interessante, bastante poderosa e que é muito útil, que a gente vai poder exemplificar muito dos conceitos que nós estudamos na parte de teoria dos orbitais moleculares. Gostaria de deixar claro nesse momento que esse curso ele é extremamente introdutório. Ele é apenas para dar para vocês uma noção muito básica sobre alguns aspectos da química de compostos organometálicos. Para quem tiver maior interesse, existe um curso de 60 horas sobre organometálicos. Então é óbvio que não é possível cobrir muitas das coisas que são dadas nesse curso. Então, eu vou dar só uns aspectos muito gerais. Esse módulo vai ser composto basicamente de 4 vídeos, onde hoje eu vou falar, esse vídeo é sobre uma introdução, o próximo vídeo é sobre a regra dos 18 elétrons, e 2 outros vídeos explicando alguns aspectos importantes de alguns compostos que são mais comuns. Basicamente vai ser isso, ok? Bom, minhas canecas já se acabaram, hoje eu vou usar essa caneca repetida, que foi a caneca que eu ganhei de presente, né, de uma turma, que é personalizada, mas é basicamente isso. Bom, deixa de conversa. Desliga o celular, fecha todas as abas do seu navegador, que a nossa aula vai começar agora. Bom, então, como eu comentei, essa aula nossa vai ser uma aula introdutória, uma aula apenas para dar algumas ideias para você sobre o que são esses organometálicos. Então, um composto organometálico, né, vai ser um composto onde você tiver uma ligação do tipo metal-carbono. Bom, existem alguns exemplos, né? O primeiro caso de algum composto metálico produzido foi esse sal de sais, que é um sal de platina 2, né? Com esse ligante eteno que se coordena através da ligação dupla, de modo que essa platina está ligada aos dois carbonos ao mesmo tempo. Outros exemplos são carbonilas metálicas, como por exemplo essa carbonila aqui, que essa carbonila de níquel, né? Eu chamo a atenção aqui que o níquel aqui ele está na forma atômica, né? Níquel zero. Então você tem vários compostos desse tipo. E um outro caso aqui, esse ligante aqui, que é um ligante do tipo, esse complexo, que é um complexo do tipo, um catalisador de Grubbs, né? Que também é muito interessante, você tem ligação aqui metal-carbono. A química de organometálicos, né, ela não é exclusiva dos metais Ds, mas a química dos metais Ds ela acaba sendo muito interessante devido às várias aplicações que ela vai ter, inclusive em catálise, ou principalmente em catálise homogênea. E ela se desenvolve muito a partir da segunda metade do século XX, onde você tem vários compostos sendo produzidos. Por razões históricas, tá, gente? Dentro desse rol de ligações carbono-metal, a gente vai considerar também os organometálicos compostos que vão ter muito ligação do tipo NO, N2, fosfinas, até o próprio H2. Eles geralmente estarão associados a ligantes onde que você tenha ligação metal-carbono. E por razões históricas mesmo, né, compostos contendo ligante cianeto, eles não vão ser considerados organometálicos, mesmo que haja ligação metal-carbono. Isso porque esses compostos vão ter propriedades bastante diferentes, então acaba sendo considerado uma classe à parte. Bom, então você vai ter a formação de diversas ligações do tipo sigma, do tipo pi, e você vai gerar compostos muito interessantes, como por exemplo esse caso aqui é um cluster de estanho com cromo e aí as ligações. Aqui já é um cluster com cobalto, uma fosfina aqui e carbonilas. Um composto de ferro que eu chamo a atenção, você vai ter aqui no centro um carbono pentavalente, né? Aquela história de que carbono só faz 4 ligações em organometálicos, ela não é tão verdade assim. E olha esse outro caso aqui, onde você vai ter um carbono octaédrico, que também vai acabar existindo. Então você tem uma versatilidade estrutural desses compostos que é muito interessante e pode ser bastante explorada para diversos fins, como em aplicações industriais, em catálise. Bom,
Falando um pouquinho da história desses compostos, né? O primeiro composto sintetizado foi esse sal de sais, que foi produzido, né, através de um refluxo desses sais de platina na presença do etanol e KCl. E na ocasião, o próprio Zeiss não determinou a estrutura desse composto, levou 100 anos para a estrutura cristalográfica dele ser determinada. E aí, de fato, ele representa uma quebra de paradigma na estrutura, na química dos compostos de coordenação, pois aqui a ligação se dá através da ligação dupla, então aqui você tem uma ligação sigma, e depois nós vamos ver mais à frente, você tem uma contribuição de ligação π, e esses hidrogênios aqui acabam ficando um pouquinho mais para trás aqui. Na sequência, né, em 1890, você tem Mond preparando esse primeiro sal, essa primeira carbonila de níquel, que é um processo importante quando você quer purificar, né, obter o níquel metálico com uma alta pureza. Esse é um caminho interessante. Lembrando que carbonila é o ligante mais forte na série espectroquímica que nós temos, e ele é capaz de ligar em metais com número de oxidação muito baixo e até negativo em algumas das situações. E um outro composto organometálico muito famoso, muito utilizado em química orgânica, é os reagentes de Grignard, né? Os compostos de Grignard, que você vai ter essa ligação metal-magnésio, que são muito utilizados quando você quer usar uma rota sintética para produzir ligações carbono-carbono, que às vezes não são triviais. Então, reagentes de Grignard são exemplos de organometálicos muito úteis. Agora, a história dos compostos organometálicos ela muda para valer em 1950, quando você vai ter a preparação dos primeiros compostos sanduíche. Esses pesquisadores, né, tentaram produzir esse composto chamado fulvaleno, a partir dessa reação, né, desse composto de Grignard na presença de um sal de ferro. E o que eles obtiveram foi um sólidozinho laranja, que ao final eles conseguiram determinar que correspondia a essa estrutura, onde você tinha um ferro preso entre dois ligantes ciclopentadienila. E esse é o primeiro exemplo de um composto que a gente chama de um composto sanduíche. Esse composto ele é estável, tá, gente? Dessa forma. Inclusive, ele sublima dessa forma aqui. E aí sim, hoje você tem uma química desse tipo de composto aqui extremamente interessante. Esse átomo de ferro aqui, ele está fazendo 10 ligações químicas com os carbonos do ciclopentadienila de cima e de baixo ao mesmo tempo. Então ele literalmente está ensanduichado. E no nosso corpo mesmo, nós temos um composto organometálico, né, que é a vitamina B12. O sítio ativo da vitamina B12, ela contém um cobalto que está ligado a um átomo de carbono. Você tem um anel aqui tipo porfirina, toda uma estrutura, né, da proteína, mas o sítio ativo você tem um composto organometálico. E essa vitamina B12, ela é útil para fazer reações de isomerização, como nesse caso aqui, né, você tem uma estrutura longa, você quer trocar de posição um determinado radical com hidrogênio, por exemplo, a vitamina B12 atua, e ela atua através desse organometálico que ela tem na estrutura dela. É o único organometálico, tá, gente, que nós temos no nosso corpo. Bom, vocês vão ver na sequência que eu vou mostrar uma série de prêmios Nobel na área de organometálicos, né? Mas o que mudou a história mesmo foi esse de 1973, que foi dado para Fisher-Wilson, pelo seu trabalho pioneiro e independente, né, na química de organometálicos, nos chamados compostos sanduíche. Então eles trazem grandes contribuições para essa área e, portanto, acabam ganhando o prêmio Nobel. E isso é o início do que a gente chama de química dos compostos organometálicos, né? Química organometálica moderna, né? E aí o céu é o limite. E hoje você tem muito desenvolvimento nessa área. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O ferroceno é o primeiro exemplo que nós temos de um composto organometálico, mas também nós temos aqui cromo com benzeno. Ferroceno, tá, gente? Só para chamar a atenção aqui, o ferro é ferro 2, cada ciclopentadienila aqui tem carga de -1, e aqui não, aqui o benzeno é uma molécula neutra e o cromo também aqui é um cromo zero.
E aí você pode fazer toda uma arquitetura com esses compostos, tá vendo? Bonitinho esse aqui, com o ródio ensanduichado. Esse aqui é ótimo para a gente dar alguns exercícios de teoria de grupo, perguntar qual que é o grupo pontual desse troço aqui. E cada um desses aqui te permite uma engenharia que você pode criar cristais, criar moléculas que vão atuar da forma interessante. Esses compostos sanduíches, tá, gente? Eles têm uma habilidade, eles estão lá ensanduichados. Ele muda a forma da ligação dele, de modo que ele pode abrir espaço, acontece uma reação, depois ele fecha de novo. Então, eles são extremamente versáteis, com aplicações muito interessantes. Então, nessa área de organometálicos, nós temos uma série de premiações, né, prêmios Nobel. Em 1963, quer dizer, são 10 anos, na verdade, antes, né, de Wilson, você tem o prêmio dado a Ziegler-Natta, que é dado pelo desenvolvimento de polímeros. Esses polímeros, né, eles conseguiram desenvolver polímeros com ramificações em posições controladas. E isso só foi possível aplicando catalisadores, que são chamados catalisadores de Ziegler-Natta, que são a base de titânio, a base de zircônio. Os anos 2000 foram extremamente ricos, né? Em 2001 você teve o prêmio Nobel para Sharpless, Knowles, Noyori, através de sobre catálise assimétrica, né? Eles desenvolveram rotas catalíticas que conseguiam produzir compostos com excesso enantiomérico. Isso é extremamente interessante para algumas sínteses orgânicas que você tem, extremamente difícil em alguns casos. Em 2005 o prêmio foi dado para Schrock, Grubbs e Chauvin pelo metástase de olefinas, também é algo extremamente difícil, extremamente interessante. Em 2010 foi dado para Heck, Nigish e Suzuki para uma outra reação muito importante, que é a reação de acoplamento cruzado. Todos esses casos, apesar de o prêmio ter sido dado com foco, entre aspas, na catálise, foi o desenvolvimento de um determinado composto organometálico que permite que você consiga fazer essas reações. Então você tem uma química, algo muito poderoso aqui por trás. Nós temos vários ligantes que são muito comuns dentro da química de organometálicos, carbonilas, carbenos, compostos cíclicos como o ciclopropenil, ciclobutadienil, o ciclopentadienil extremamente comum. O etileno, né, ele se liga através da ligação dupla, radicais alílicos, grupos acilas e fosfina, que é um ligante extremamente versátil, principalmente para aplicações na área de catálise, pois ele te permite ajustar algumas das propriedades do seu metal da forma que você quiser. Alguns desses ligantes, eles podem se ligar de algumas maneiras ao seu centro metálico, e isso é dado pela apicidade. Então, por exemplo, a ciclopentadienila, né, o C5H5, ele pode se ligar através de apenas um átomo de carbono, e isso aí é indicado por esse prefixo eta1. Ele pode se ligar a 3 átomos de carbono, e isso é dado por esse prefixo eta3. Ou ele pode se ligar por todos os átomos de carbono, e isso aparece na forma do eta5. Geralmente, a forma mais comum de coordenação, né, que é a eta5, você não indica usando o prefixo indicador, tá ok? O mais comum é quando ele muda aqui. Isso é importante na hora que você vai dar nome para o seu composto. Se o seu composto tem, se você tem esses ligantes e eles estão ligados de forma diferente, isso precisa ser indicado na nomenclatura do seu composto. Alguns ligantes também podem aparecer em ponte, e a ponte é indicada pela letra grega Mi. Então, por exemplo, aqui o CO é um ligante terminal, aqui ele está em ponte entre dois átomos metálicos, então ele aparece como MiCO, e aqui ele está em ponte entre 3 átomos metálicos, e aqui ele vai ser o Mi3CO. A nomenclatura é basicamente a mesma que nós já vimos com base nas regras. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, você tem quais ligantes? Você tem um benzeno como ligante. Na verdade, não é um benzeno, porque para ele ligar ele tem que perder o hidrogênio, né? Então ele tem uma carga negativa. Você tem o ciclopentadienila e 2 carbonilas. Então, o benzeno está ligado eta1. Lembrando que o benzeno ele pode ligar também aqui pelo anel. Então, ele vai ser eta1 benzeno, são 2 carbonilas de carbonil, ciclopentadienil, ferro 2. É a mesma história.
Esse caso aqui seria um tetracarbonil níquel zero e esse aqui seria o bisbenzeno cromo zero. Bom, essas apenas algumas das ideias que eu gostaria de dar para você sobre a química desses compostos, né? Essa é apenas uma introdução. E em breve eu vou dar alguns detalhes a mais sobre a estabilidade desses compostos e sobre alguns casos particulares da estabilidade deles. Espero que tenham gostado. Eu volto em breve com mais um vídeo. Um forte abraço para vocês. Tchau, gente!